Bom dia a todos. Estamos aqui para a audiência pública do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2019. O objetivo dessa audiência é demonstrar, avaliar as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, conforme disposto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e assim está redigido. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará os cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública nas comissões referidas do artigo 166 da Constituição Federal ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, é por isso que a gente está fazendo a audiência na Câmara, que é o artigo 166 da Constituição que prevê essa obrigatoriedade. O primeiro demonstrativo que deve ser avaliado é o balanço orçamentário, né, para demonstrar onde que o município está dentro do equilíbrio, né, o que foi arrecadado e o que foi executado. Então, sempre a gente está avaliando de 1º de janeiro a 31 de agosto esses valores. O município arrecadou no total R$ 97.916.281,53. Essa é a receita total, já incluindo o Instituto de Previdência, que o Instituto, desses 97, R$ 13.815.400,33 é do Instituto de Previdência. Então, dos 97 menos 13, então, a Prefeitura e os fundos, a arrecadação total foi de R$ 84.100.881,20. Então, como o orçamento ele é geral, então a gente pega tanto as receitas das fundações e órgãos e faz isso. Mas o Instituto de Previdência tem que separar porque não pode ser usado, o Instituto só pode pagar pensões e aposentadorias. As despesas também é o mesmo sistema. A despesa total foi de R$ 73.604.269,39, a despesa total do município, sendo que desses 73, R$ 3.463.730,20 foram do Instituto de Previdência. Então, o total que a Prefeitura e fundos liquidou foi de R$ 70.140.539,09. Aí é onde que a gente apura o superávit do balanço orçamentário, entre o valor que foi arrecadado, 97 milhões, e o valor da despesa. A gente sempre está trabalhando com o valor liquidado, não o valor empenhado. Então, no período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2019, o município, incluindo o Instituto, teve um superávit de R$ 24 milhões de reais, R$ 312.281,53. Desses 24 milhões, R$ 10.351.670,13 é do Instituto de Previdência. Então, o superávit líquido do município, né, da Prefeitura e fundos, foi de R$ 13.960.342,11. Só lembrando que aqui a gente sempre está trabalhando com as despesas liquidadas e não empenhadas, que ainda tem muitos contratos que estão em vigor ainda ou que vão ser liquidados até o final do ano. Se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, ficam à vontade. Aqui, na frente, apresentou os valores das receitas, né? Então, aqui a gente só fez um apanhado de como estão distribuídas as receitas municipais. A gente colocou as principais, né? Porque, se não são dezenas lá, ou centenas, a gente colocou só as principais. As receitas tributárias, que é o grande, né? A nossa receita, que é de IPTU, ISS e TBI, né? IPTU arrecadou 9 milhões, ISS 20 milhões, foi por conta também do valor que estava em depósito em juízo, que daí entrou nesse ano o valor de 7 milhões, e TBI 2 milhões e 900, imposto de renda que é retido da folha dos funcionários 2 milhões e 317, taxas, contribuições e outros 1 milhão 185. As contribuições foram 5 milhões 779, sendo que dessas contribuições 1 milhão 709 é do Instituto de Previdência, é a nossa contribuição que é retida dos funcionários.
Outras receitas de contribuições econômicas, 18 mil, e COSIP, 4 milhões e 51. Receita patrimonial. Receita patrimonial é basicamente as receitas de aplicações financeiras. Os recursos que estão aplicados nas contas, que são aplicados automáticos, né? Então tem uma receita disso também. No total arrecadou 8 milhões 834, sendo que o Instituto é o grande, né? O Instituto está lá só para... Os recursos estão lá aguardando para o futuro, né? Para pagar as aposentadorias. Rendeu 7 milhões 471. As outras receitas da prefeitura, incluindo todas as contas, né, Fundeb, COSIP e contas correntes, 963 mil. Receitas de concessões e permissões, 400 mil reais. As receitas das águas que o município tem, que as empresas passam para o município um valor da arrecadação lá. As receitas de transferências, essas que vêm da União, do Estado, né? Somaram 39 milhões 282. Pode destacar aqui os FPM, 10 milhões. Os royalties ainda está abaixo do que era lá em 2014 ainda, está bem abaixo. O ICMS 6 milhões, IPVA 1 milhão e 500. E aqui os repassos do SUS tem alguma coisa. Do Fundeb, que é o grande destaque aqui, recebeu 12 milhões 156. Transporte escolar estadual, 440 mil reais. Okay. Receita de capital. A receita de capital é as transferências que vieram... Isso foi basicamente do governo federal para algumas obras ou para aquisição de bens, né? No período foi 4 milhões 225. Operação de crédito dos 2.240, que isso já foi autorizado aqui pela Câmara, né? Que foi a aquisição das máquinas. E outras transferências da União foi 2 milhões 480. Aqui está incluído o repasse para a Defesa Civil também, foi de 2 milhões e 200 aqui. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Ok. Então, a gente acabou de apresentar o balanço orçamentário, né? O próximo item a ser avaliado, que é obrigação, né, está na Constituição lá no artigo 212, é a apuração dos limites com a educação, com o ensino, né? O limite é de 25% das receitas de impostos e transferências. Não são de todas as receitas, somente as de impostos e transferências constitucionais que se tira os 25%, né? Então, o limite mínimo de 25% proveniente de impostos compreendida as transferências, né, e os impostos que está a falar, em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no segundo quadrimestre de 2019. Artigo 212 da Constituição Federal. Então, é ali que a gente tira a base legal. Apurou-se que o município aplicou um montante de 10.274.269,60 em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que correspondeu a 18,70% das receitas provenientes de impostos, que no segundo, né, até o segundo quadrimestre de 2019, que foi, aquelas receitas que eu estava falando, de 54.936.733,14. Então, dessa receita de 54 milhões, que se apura os 25%, e ficou em 18,70%. O índice está abaixo ainda, mas é histórico que ele se mantém dessa forma. E daí, no último quadrimestre, quando fecha, paga as rescisões, 13º, as despesas da educação aumentam e a receita não tem o aumento tão significativo. E aí ele atinge o índice. Lembrando que o índice é no ano, esse 25% do investimento tem que ser no ano. Aí, a seguir, uma demonstração só dos valores empenhados, né? 10 milhões foram considerados para despesa com ensino, mas no total a educação liquidou 20.737.550,71. Porque aqui lá também tem os repassos do Fundeb, do FNDE, tem outras despesas que não são consideradas para o ensino. Outra situação também é a questão do Fundeb.
o município obrigatoriamente tem que investir 60% do valor do Fundeb em pagamento com o magistério. Né? É outro índice que a gente tem que apurar. E foram investidos R$ 9.556.532,42 em pagamento dos profissionais de magistério. Esse valor representa 59,19% da receita do Fundeb, que no mínimo é 60%. Então, está com 59,19%, está um pouco abaixo, mas também é a mesma situação. Até o final do ano, esse índice vai superar os 60% e, inclusive, está quase que 100% na folha. Então, praticamente, ele vai chegar no final cumprindo esse índice também. Se alguém quer comentar alguma coisa? Não? Perguntar? Pode perguntar. Então tá bom. Outro índice que é obrigatório também, que tem que ser respeitado de acordo com o artigo 20 e 22 da LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, são os limites com a folha. O município não pode ultrapassar 51,30% do limite prudencial ou 54%, que é o limite legal. Né? Então, o município tem que estar acompanhando para não estourar a folha, para não ter as sanções que pode vir com os desgastes. Isso, a folha a gente inclui a despesa do município, em todas as... Então, até mostrei no anterior, uma parte do Fundeb é usado bastante recurso do Fundeb para pagar folha, né? Mas também recurso próprio também usa para pagar folha também. Então inclui todos os... Quanto folha, né? É que assim, né? Dentro do... O serviço público, ele é os servidores que prestam o serviço, então a maioria vai ser folha mesmo, né? A maioria das despesas de todas as secretarias, exceto acho que obras que fogem um pouco ali, que é mais... O resto são tudo, a maioria faz com folha. Agora, eu poderia fazer esse levantamento, mas ainda não tenho aqui, tá? Tá. 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 Deixa eu apresentar, daí eu já respondo a pergunta. Então, falando da folha de pessoal, né, o total das despesas com o pessoal do Poder Executivo, né, que aí não inclui o Legislativo, que tem outro índice também para ser apurado, foi de R$ 54.559.333,92, que corresponde a 44,53% das receitas corrente líquida, que no período, o período que a gente está fazendo é de setembro de 2018 a agosto de 2019, então é sempre os últimos 12 meses. A folha é específica assim, tá? Total que a receita corrente líquida no período foi de R$ 122.506.567,81. Ele está dentro dos limites, né, estabelecido pela LRF. Aí, só respondendo o que o Thiago perguntou, o índice, por exemplo, ele está em 44. Para haver sanções, o município tem que estar acima do 51,3, que é o limite prudencial. Acima do 51,3, eles já têm que fazer algumas medidas para reduzir a folha. Tipo, cortar a hora extra, cortar algumas gratificações, já vai diminuindo algumas situações. Se ficar mais grave e passar os 54%, aí o município já tem que estar demitindo contratados, comissionados, para ajustar essas questões. E em situações, a lei prevê isso. Em últimos casos, até, se tiver muito estourado, até concursados também chega a esse ponto. Mas a gente não chegou a ver, não vi ainda no país acontecer isso, mas está previsto na lei. Ela vai definir lá, por exemplo, os tipos de... Primeira coisa, corta a hora extra, corta gratificações, vai cortando. Se não atingir, aí vai cortando mais. Mas assim, eles dão um prazo, assim, 2 quadrimestres para se ajustar. Então, em toda uma situação, não é assim de imediato. Já ocorreu um ano que chegou a 53.
Aí o município teve que reduzir o número de contratados, hora extra, aquela coisa, para se ajustar dentro dos limites. Ah, é outra. É isso mesmo. Vai aumentar o índice. Então a gente foi favorável agora por conta dessa nova arrecadação do porto, que aumentou a alíquota, né? Então a receita corrente líquida ela deu uma crescida boa, né? Mas a folha também está crescendo bem. Se a gente observar, a folha está com um valor bem alto. E agora, esses valores de 54 milhões que foram gastos nos últimos 12 meses, viu, Sandra, já está incluído o valor do Vidas ali, a gente já inclui, né? Porque o tribunal já tem uma normativa lá dizendo que é para incluir. Então, a gente já considera para não correr o risco, né? Mas dentro do que a gente sempre trabalha de estimativas, aí a gente até estimou, o último cálculo que eu tinha mandado era 115 milhões a receita corrente líquida, mas por conta dessa situação do porto, ela já está em 122. E é provável que ela se mantenha nesse índice até o final do ano. A receita e a despesa provavelmente aumente um pouquinho por conta agora tem mais rescisões, final de ano de professores, né? Mas vai chegar bem tranquilo esse ano dentro dos índices com a folha desse ano, né? Se o pessoal quiser perguntar mais alguma coisa, pode, né, falar alguma coisa aí. A gente faz a apresentação, a gente extrai essas informações dos demonstrativos, né, que é de obrigação que não está ainda, mas até o final da tarde vão estar publicados no site da Prefeitura, todos os relatórios completos. E a gente só faz um resumo, esse aqui é o resumo daquelas informações que estão lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode acessar o site e no portal de transparência vão estar todas essas informações que eu falei resumidas aqui e lá nos relatórios. Teria o da saúde para apresentar também, mas como a gente já tem na sequência a audiência da saúde, a gente acaba que não apresenta, espera que a saúde apresente, porque vai ser as mesmas informações para a gente não repetir as mesmas coisas, né? Se mais alguma coisa, o pessoal tem para falar? Não tendo mais nada, fica encerrada essa audiência. Obrigado. Bom dia a todos. Então, a gente vai apresentar a audiência do segundo quadrimestre da gestão do SUS.
Então, o município a Secretaria de Saúde, ela concluiu o plano referente a 2018 a 2021. Ela foi aprovada pelo Conselho em 22/11/2017, através da Resolução 57. O que justifica a apresentação do relatório? Lá na Lei 141 de 2012, no artigo 36, fala que o gestor do SUS de cada ente federativo elaborará um relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, no qual conterá no mínimo as informações, que é o montante com as fontes de recursos aplicado no período, se houve ou não alguma auditoria, né, dentro do município, e a oferta de produção de serviços públicos na rede própria e na rede contratada. Então, vamos aos montantes dos recursos aplicados no período. As receitas de impostos e transferências vinculadas à saúde, 54.306.451,69. As despesas com recurso próprio foram de 12.589.081,78. O valor gasto foi de 23,18%. O município tem obrigatoriedade de transferir no mínimo 15, né? Então, a gente está dentro do que preconiza a lei. O demonstrativo de receitas da União. Os recursos da União foram de 2.188.159. Os recursos transferidos do Estado, 272 mil. Das despesas com recursos próprios e vinculados, das despesas com pessoal e encargos sociais, foram 9.093.436,88. Outras despesas correntes, 5.336.092,72. As despesas de capital e investimento, 397.495,14. O total de despesas, 14.827.024,80. Então, desse valor total, com recurso próprio, foi os 12.589.081,78. E com recurso vinculado, 2.237.943,02. Alguma pergunta relacionada às fontes de recurso? Então, não houve nenhuma auditoria nesse período, né? Dos serviços e ações da rede municipal. Então, de consultas e exames feitos dentro do município. Então, se eu consigo. Tá ali. Consultas clínica geral, no pronto atendimento, consulta médica, né? Foram 12.100. De procedimentos de enfermagem, foi 70.894. Eletrocardiograma, 296. Raio-X, 3.181. Atendimentos do SAMU, 251. Consultas do PSF, 14.305. Essa consulta médica daí, tá? Procedimentos de enfermagem, 53.656. Visitas dos agentes comunitários de saúde, 36.528. Consultas da odontologia, 1.526. Consultas com fisioterapia, 2.771. Consultas com a psicologia, 712. Consultas com a fonoaudiologia, 618. Com a nutricionista, 361. Com o médico psiquiatra, 613. Avaliador físico, 3.544. Laboratório Itapoá SUS, 29.121 exames. Alguma dúvida? Só os últimos 4 meses. Está na média. Consultando as últimas, está mais ou menos na média. Só nos últimos meses ali, que pega dezembro, janeiro, que aumenta bastante. Aumenta o PA, diminui nas unidades daí. Isso, isso. E também diminui bastante ali, ó,
no mês de dezembro, janeiro, as consultas com fisioterapia, psicologia, porque daí o pessoal também tem muita falta de que o pessoal acho que está fora, não participam. E também tem os grupos, o avaliador físico, por exemplo, a maioria são consultas de grupo, sabe? Grupo de atividade física, que daí também eles entram em recesso ali em dezembro, daí diminui também bastante. Então, na vigilância em saúde. Então, no mês de maio foi realizada a campanha de vacinação contra a influenza e foi feito um mutirão de combate à dengue. É uma ação em conjunto com todas as secretarias e está sendo realizada juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde o registro geográfico do município, que é a contagem de todos os estabelecimentos para ver como que está a questão da dengue, para ver se tem alguma área que tenha probabilidade de criação do mosquito, né? Também houve a campanha da febre amarela em Borda das Matas para orientação e vacinação das pessoas que não tiveram acesso à vacina. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte de vigilância? Sabe se tem? A vacina, a gente sempre tem um índice bem bom da vacina. Normalmente vacina toda a população, mais os turistas ainda que estão. Agora as consultas e exames que foram encaminhados para referência. Então, a PPI, que é a Pactuação via Joinville, foi 427 consultas e 20 exames. Pelo CISREG, que é o Sistema de Regulação do Estado, entre consulta e exames foram 2.023. Para Florianópolis foi encaminhado 113. E pelo CIS-Nordeste, entre consulta e exame, 2.304. Só por curiosidade, a gente recebe um valor bem baixo do Estado, se a gente for de ver lá, né? 272 mil. Por quê? Porque a nossa referência é o Estado que banca. Por que o município hoje não tem, digamos assim, ou não... O pessoal fala, por que não tem um hospital aqui? Por quê? Porque a referência para os exames e consultas é o Estado. Então, é o Estado que tem que oferecer para nós. É isso aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Aí eu tenho os relatórios aqui dessa quantidade de exame e consulta, quais são os exames e quais são as consultas. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser um dia pegar, a gente tem os relatórios lá na secretaria daí. Né, dentro desse tanto de consulta, para qual especialidade que foram, quais tem mais vaga, quais tem menos. Beleza? Obrigada.